Salve, gente! Professor Vitor Poliano na voz. Tudo bem com vocês? Vamos lá, gente, para nossa aula de Teorema de Seva. Hoje eu vou apresentar para vocês o teorema e vou provar também o teorema, que é muito importante para nossa aula de Matemática Olímpica, tá bom? Mas antes, queria pedir, por favor, para você se inscrever no canal de Matemática Olímpica do professor Vitor Polilo, tá? Para você me seguir nas redes sociais também. Mas principalmente se inscreva no canal, deixa o like, que isso me ajuda a chegar a mais gente. Beleza? Então vamos lá, ó. Teorema de Seva, gente, é o seguinte: quem foi Seva, né? Seva foi um matemático italiano do século XVII, tá bom? E ele estudou bastante as anotações de Menelaus, que é um matemático grego que viveu ali 100 anos de Cristo. 100 anos antes de Cristo, né? E o Seva, ele reestruturou algumas coisas e estudou, né, os estudos de Menelau. Ele estudou os estudos, é difícil, né? Que faltou a palavra. Mas ele deu voz, né, ao Menelaus, coisa que não tinha na época, tudo bem? Até porque Menelaus era 100 antes de Cristo e era um matemático que não foi tão famoso assim. Depois disso que ele começou a ganhar mais notoriedade, tá bom? Então o Teorema de Seva, gente, ele fala sobre intersecção de sevianas, tá? Então ele fala sobre concorrência de seviana. Professor, vamos começar do começo. O que é seviana? Ótima pergunta. Eu vou definir para você aqui, definir assim, né? Você sabe que aqui é a matemática das ruas, né, gente? Então eu não vou definir majoritariamente lindo, não. O que é seviana? Vou colocar aqui, ó, seviana. O que são sevianas? Gente, sevianas são segmentos que partem de um vértice encontrando o lado oposto, ou, vírgula, ou reta suporte. Do lado oposto. Eu não escrevi, gente, mas é de um triângulo, tá bom? De um triângulo. Então, por exemplo, tá? É, a mediana de um triângulo é uma seviana? Sim. Ela sai do vértice e chega na metade do outro lado, né? A altura é uma seviana? É. Ela sai do vértice e faz 90 graus para o outro lado. São sevianas especiais, vamos dizer assim. A mediatriz é uma seviana? Não necessariamente. A mediatriz não necessariamente passa pelo vértice. Às vezes passa, às vezes não. Tudo bem? Então, não necessariamente. Beleza? Tomar cuidado com isso. E qual que é o teorema de Seva? Então vamos lá, vamos enunciar o nosso amigão aí, que é o que a gente quer, né? O teorema de Seva, gente, é o seguinte: teorema, teorema de Seva. Ele fala o seguinte: são duas coisas, tá? As sevianas. Eu estou usando a imagem do lado como base, tá, gente? Então, utilizando aí a parte do lado como base, as sevianas. FC, EB, ou tanto faz, né? Como não muda nada, AD, se interceptarão em um único ponto se e somente se dois pontos. A relação que eu vou colocar agora for verdade.
Então, se essa relação que eu vou colocar aqui embaixo agora for verdade, elas se interceptam em um ponto só. Se não, não. Tá bom? Então vamos lá. A relação é a seguinte: FA sobre FB vezes BD sobre DC vezes EC sobre EA. Se essa relação for 1, né? Se essa multiplicação for 1, então é porque as sevianas se cortam em um único ponto. Obviamente, você sabe, eu vou provar, tudo bem? Só que aí tem um problema. Quando a gente lida com teorema, né, que tem C e somente C no enunciado dele, como é o caso, quando a gente lida com isso, a gente acaba. A gente tem que provar a ida e a volta. O que isso significa, professor? Significa o seguinte: eu tenho que provar que se as sevianas se cortam em um ponto, essa relação acontece. E eu tenho que provar que se essa relação acontece, as sevianas se cortam em um ponto, certo? Que a gente chama de ida e volta. Então eu vou começar nesse canto aqui provando. Opa, peraí que tem que pegar a caneta aqui. Aí. Vou começar nesse canto aqui provando a ida. O que significa provando a ida? Então eu vou fazer uma afirmação e dentro dessa afirmação, né, eu vou provar a consequência. Então a primeira afirmação que eu vou fazer, né, que é a que está feita aqui no desenho, é a seguinte: eu vou falar que FC EB e AD são concorrentes em. Opa, o espaço ficou ruim, eu achei. Um único ponto. Como a figura está mostrando, né? Que é o ponto P nesse caso aqui. Então, isso é uma verdade. As retas FC, EB e AD são concorrentes no único ponto. Agora eu tenho que provar, certo? Eu tenho que provar que isso daí vai fazer isso daqui acontecer. Então vamos lá, vou baixar mais um pouquinho, tá? Aí, vamos lá. Se eu pegar esse triângulo aqui, gente, esse triângulo aqui, se eu pegar esse triângulo, deixa eu pegar aqui, isso. Se eu pegar esse triângulo aqui, eu consigo fazer algumas relações entre áreas, né? Se você não lembra de relação entre áreas, foi a aula anterior, tá? As duas aulas anteriores, vou deixar aqui o link vou deixar no card aí, tá? Assiste essas aulas, senão não vai dar. Tudo bem? Então vamos lá. Pela relação entre áreas, o que que eu posso falar? Eu posso falar o seguinte, que isso daqui, por exemplo, essa área que eu vou fazer de azul, tá? Dividido por essa outra área que eu vou fazer também de azul, só para a gente ter uma cor padrão aí para essas duas, vai dar BD sobre DC, né? Então, o que que acontece? Vou colocar aqui. A área APB sobre a área APC, tá bom? Vai ser BD sobre DC. Temos algum problema aí? Imagino que não, porque é isso daí. Agora eu vou trocar de cor, tá? Vou pegar a cor amarela. Eu fiz essas duas áreas, né, em relação a essa base aqui.
certo? Eu fiz, deixa eu trocar a cor para não ficar tudo a mesma cor. Eu fiz em relação a essa base aqui, certo? Agora eu vou fazer a amarela em relação a essa base aqui, tudo bem? Vou fazer a amarela em relação a essa base. Então vai ficar assim, ó. Esse daqui, ó, tá vendo? Essa área aqui e essa área aqui, ó. Porque se eu estou fazendo em relação a outra base, eu tenho que fazer a mesma configuração que eu já fiz, né? Então vai ficar assim, ó. Só não vou fazer de amarelo, escrever de amarelo, senão vai ficar muito claro, tá, gente? Vou fazer de laranja aqui. Então vai ficar assim, ó. A área do triângulo APC dividido pela área do triângulo BPC vai ser igual a AF sobre FB. E por último, vou pegar agora, nem sei que cor eu pego. Vou pegar rosa. Por último, eu já usei essa base, já usei a outra base, agora eu vou usar essa base. Então, quais são os triângulos que eu vou usar? Eu vou usar o triângulo aqui, ó, esse daqui, né? E vou usar esse triângulo aqui. Tudo bem? Inteiro, tá? Então vai ficar assim, ó. A área do triângulo BPC sobre a área do triângulo BPC sobre a área do triângulo BPA ou APB, né, não é mesmo? Vai ser igual a EC sobre EA. Tudo bem? Então, o que que eu fiz, gente? Só pra gente... Eu vou sair da frente aqui, tá? Deixa eu tirar minha câmera para você ver como ficou atrás de mim aqui. Pera aí. Então, o que que eu fiz? Eu simplesmente eu fiz três razões sobre área, né? Três razões de áreas. Uma em relação à base BC, outra em relação à base AB e outra em relação à base AC. Tudo bem? Se você não lembra, como eu já falei, se você não lembra da relação, da razão entre áreas, é a aula anterior, tá bom? Então vamos lá, vou baixar mais um pouquinho. Deixa eu só tirar esses triângulos daqui, que eles vão ser úteis para outra. Ixi, peraí. Eles vão ser úteis para outra coisa, não é para agora. É que eu já deixo desenhado, né? Senão, deixar eles mais para baixo aqui, depois eu pego se eu precisar. Beleza. Então, essas relações são verdades, né? A gente acabou de ver que são verdades. O que que eu tenho que provar? Eu tenho que provar isso daqui, né? Mas olha só que doideira. Vou multiplicar esse lado da igualdade aqui, ó. Vou multiplicar esse lado da igualdade. Opa, peraí que é isso aqui. Vou multiplicar esse lado da igualdade aqui, ó. Só esse lado aqui. Então vai ficar assim, ó. BD. Tanto faz a ordem, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então BD sobre DC vezes AF sobre FB vezes EC sobre EA. Se você reparar o que eu fiz aqui embaixo, tá? Que é multiplicar essa parte da direita de cada igualdade. Se você reparar bem, então vai ser EA aqui. Se você reparar bem, olha só que doideira. Olha para cá, ó. Olha para cá. Não é a mesma coisa? Tudo bem? Então, se essa igualdade do outro lado der 1, tá aprovado, certo? Então vamos ver. Área de APB, aí do outro lado vai ficar assim, né? Agora eu vou completar a igualdade. Área de APB sobre área de APC vezes área de APC sobre
área de BPC vezes área de BPC sobre área de APB. Tá aprovado? Não sei, vamos ver. Olha só que bonito. Esse vai com esse. Esse vai com esse. E esse vai com esse. Adivinha o que aconteceu, gente? Isso dá 1, né? Então, por fim, BD sobre DC vezes AF sobre FB vezes EC sobre EA é igual a 1, que é, adivinha, justamente o que a gente queria demonstrar e conseguimos, né? Se a gente conseguiu, a gente chega aqui do lado e coloca como queríamos demonstrar. Tudo bem, gente? Excelente, né? Provada a ida. A ida já foi embora. Agora eu tenho que provar a volta. Tudo bem? Tenho que provar a volta. Como esse vídeo está muito grande, gente, eu vou provar a volta no vídeo que vem. Vou deixar o link aí, já vai sair tudo junto, tá? Já vai sair tudo junto, mas vou provar no vídeo que vem. Beleza? Então vou deixar aqui. Essa foi a primeira prova. E aí, no próximo vídeo eu provo a volta. Beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado. Se inscreve no canal, não esquece de deixar o like aí, me ajuda. Até semana que vem, um grande beijo e tchau!